Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. E hoje nós vamos falar sobre como manter a chama acesa. Como qualquer fogueira, como qualquer fogo, se você não dar cuidado, se você não estiver atento, aquele fogo aos poucos ele começa a se apagar. Se ele não tiver nenhum combustível, nada que o faça se alastrar cada vez mais, em algum momento ele vai se apagar. E a nossa vida com Deus é exatamente assim. É sobre isso que a gente vai falar hoje e se eu fosse você, eu não perderia esse vídeo por nada. Amém? Vamos dar sequência então à nossa série. Se você ainda não assistiu os últimos vídeos, eu te recomendo que depois você volte e favorite para que você assista na sequência. Hoje é o terceiro vídeo da série O Fogo Purificador. Amém? E não esquece, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não custa nada, para aqui, ó, clica no sininho, se inscreve, vai ser legal porque você vai receber notificação toda vez que nós tivermos novos vídeos. E além disso, você não vai perder nenhum vídeo por nada e o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante para você e pode ser para muitas pessoas. Amém? Se você conhece alguém que precisa conhecer e continuar assistindo essa série, compartilhe agora com essa pessoa, te desafio a compartilhar com ela para que ela também receba de Deus assim como você, como eu vou receber agora. Amém? Em nome de Jesus, abra sua Bíblia, se você puder. Jonas capítulo 3, versículo 3. Assim diz a palavra de Deus. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Vamos ler agora o versículo 9, capítulo 3, versículo 9. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Então essa passagem ela fala um pouco sobre como que o povo de Nínive se arrependeu diante da pregação de Jonas. Todo mundo conhece a história de Jonas e a baleia, que ele não foi obediente à palavra de Deus. Isso aconteceu um pouco antes desse relato. Aqui, Jonas já tinha saído da baleia e, na prática, quando ele foi chamado para dar uma pregação para uma cidade de que ela seria destruída. Em 40 dias ela seria destruída. E ele leva aquela mensagem, aquela profecia negativa da parte de Deus. Mas ao receber aquela profecia, aquele povo se prostra, aquele povo se humilha, aquele povo põe combustível na fogueira, aquele povo decide se arrepender diante do Senhor. E ao fazer isso, a Bíblia diz que Deus se arrependeu daquele julgamento que ele tinha dado sobre aquele povo e os manteve vivos, manteve aquela cidade por conta daquele arrependimento. Deus não resiste a um coração arrependido. Deus não se move por bênçãos, Deus não se move por barganha, mas Ele se move por um coração contrito, quebrantado e arrependido. E essa história, esse povo, essa cidade de Nínive nos ensina muito sobre como nos posicionar para mantermos a chama acesa. Nós falamos nos últimos vídeos sobre como responder ao chamado da brasa viva, purificadora. Nós falamos também sobre como nos posicionarmos diante do fogo de Deus, mas hoje nós vamos falar a partir do momento que nós já estamos nesse fogo. Mas às vezes nós pulamos fora, como essa cidade pulou. Às vezes nós nos desviamos do caminho que Deus tem para nós. Como fazer para voltar a esse caminho? Deus tem um chamado de arrependimento para nós. E toda vez que nós nos arrependermos de tudo aquilo que nós fizemos de errado, a Bíblia nos garante que Deus nos dá uma segunda chance. Então quer dizer que eu posso ter quantas chances eu quiser? É claro que não. Deus conhece o teu coração. Ele sonda o teu coração e Ele sabe exatamente quais são os teus propósitos. Então se você estiver fazendo algo mal intencionado, Deus sabe, não adianta. O grande ponto aqui é entender qual foi o combustível desse povo. Esse povo entendeu que junto com o arrependimento vinha o quê? O jejum. Aquele povo jejuou, aquele povo entregou a sua carne, mortificou a sua própria carne para vivificar o seu espírito. E essa é uma das mais poderosas armas para você alimentar o fogo de Deus na tua vida. Jejum.
Não apenas o jejum, porque o jejum não funciona sozinho, mas o jejum combinado com oração, combinado com leitura da palavra, o jejum combinado com congregação, congregar, estar com pessoas da mesma fé, falando de Cristo, falando de Jesus, falando da palavra de Deus, isso tudo vai te alimentar. Nós vivemos um mundo onde a maioria das coisas nos enche de lixo, essa que é a verdade. E escolher as coisas certas para assistir, para ver, para ouvir, para presenciar, para estar junto, para ter comunhão, é muito difícil nos dias de hoje. Por isso que nós precisamos ter o nosso coração em Cristo, para que o Espírito Santo nos convença do pecado e nos guie para um caminho de arrependimento primeiro, mas depois de alimentar esse fogo, de estar com esse fogo cada vez mais aceso, com essa chama cada vez maior, para lastrar esse fogo. E para isso nós precisamos buscar a Deus. O segredo desse vídeo de hoje, o maior combustível para manter a chama acesa e aumentando é buscar a Deus. E como você busca a Deus? Você busca a Deus quando você ora, você busca a Deus quando você jejua, você busca a Deus quando você lê a palavra de Deus, você busca a Deus quando você vai a uma congregação para falar de Deus, para cultuar a Deus, você busca a Deus quando você adora. Eu não sei vocês, mas eu tenho o hábito, por exemplo, de trabalhar no meu dia a dia ouvindo música. E eu ouço música no meu dia a dia, normalmente para me concentrar eu preciso de música. Eu particularmente tenho um certo desvio de atenção, minha esposa me cobra muito, inclusive, por isso, e vira e mexe, às vezes eu estou trabalhando, pensando numa coisa, e por ter 1000 coisas na cabeça de trabalho, às vezes eu já estou em outra e não terminei aquela primeira, e eu não sei se isso já aconteceu com você, mas isso para muitas pessoas é comum, e uma das formas que eu encontrei para driblar isso é trabalhar escutando música. Então, se eu não estiver fazendo nada que eu fale com outras pessoas, eu costumo estar ouvindo música. E vira e mexe. Às vezes eu estou trabalhando, por exemplo, numa planilha, ou trabalhando em alguma outra coisa no meu trabalho, e quando eu estou no meio concentrado naquele trabalho, de repente algum louvor que eu estou escutando no meu dia a dia, que para mim, às vezes parece até um pano de fundo, mas de repente aquele louvor começa a falar comigo. E em espírito eu começo a adorar. Mesmo trabalhando, mesmo ali na planilha, eu começo, às vezes eu fecho um pouco os olhos, eu começo a adorar, eu começo a louvar a Deus, eu começo a falar com Deus, eu começo a orar, e no meio daquele momento Deus começa a falar e a atmosfera e um ambiente novo começa a fluir. Então, viver uma vida de fato de adoração, viver uma vida de fato de rendição, uma vida de orar e sem cessar, como Paulo nos ensina, não é fácil, não é do dia para a noite, não é simples, mas é questão de você todo dia alimentar um pouquinho aquele fogo, para que aquele fogo primeiro nunca se apague e depois para que ele se alastre. E igual aquelas pessoas que vivem numa cidade muito calorenta, como eu aqui no Rio de Janeiro, se me colocar numa cidade fria, logo eu sinto frio. Se tiver 20 graus para mim, eu já estou todo encasacado. Por quê? Porque eu estou acostumado com o calor, eu estou acostumado com o fogo, eu estou acostumado com o sol. Então, se eu estiver longe desse sol, eu não vou me sentir bem, meu corpo não vai se acostumar. E assim é quando você se aproxima de Deus e passa a viver perto desse fogo. Você começa a entender que a proximidade daquele fogo de Deus é o que te mantém de pé, é o que te mantém aceso, é o que te mantém feliz, constante, com o espírito em dia, com a paz que excede todo entendimento. E quando você começa a se desviar um pouco do caminho de Deus, você começa a sentir frio. E aquele frio, se você não percebe aquele frio, você não consegue buscar aquela roupa, aquele fogo, aquele calor que vai te trazer de volta para a presença de Deus. E isso é o jejum. Por exemplo, o jejum é uma das principais formas. Inclusive, eu gosto muito de falar sobre jejum e, inclusive, aprendi muito com um livro conhecido como A Cultura do Jejum, escrito por Luciano Subirá. Se você nunca leu, super te recomendo. E se você quiser, inclusive, que a gente grave, eu acho que jejum é um tema que merece talvez uma série inteira para falarmos sobre. Se você tiver curiosidade, comenta aqui, faz um vídeo sobre jejum e eu vou avaliar se faz sentido, se você quer e se é da vontade de Deus, trazer uma série talvez somente sobre esse tema. Mas hoje meu ponto é falar sobre combustível, jejum, oração, leitura, busca de Deus, congregação, comunhão, tudo isso são formas de alimentar o teu espírito para dar combustível ao fogo de Deus. E quando você tem a brasa viva, quando você responde ao chamado de Deus, quando você se posiciona diante do fogo de Deus e quando você rega, quando você bota combustível para que aquele fogo nunca se apague, só existe uma consequência possível para a sua vida. E é o que a gente vai falar no próximo vídeo.
na semana que vem. Mas se você tem alguma curiosidade para gerar esse combustível, para manter esse combustível, e você precisa de alguma ajuda, eu quero te incentivar, comenta aqui, me manda uma mensagem, eu quero poder te ajudar de alguma maneira que Deus me instrua para a sua vida. Amém? Vamos orar, feche seus olhos se você puder. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela história de Jonas, que nos ensina muito, Senhor, sobre como manter a chama acesa. Pai, assim como Jonas, Pai, Esther proclamou um jejum sobre toda a cidade da Pérsia, assim como Esther, Pai, Daniel jejuou por 21 dias, se posicionando diante do rei Nabucodonosor. Pai, assim como todos esses homens, muitos outros jejuaram na Bíblia, oraram, te buscaram, te adoraram, e por ter uma vida de oração e de intimidade, o fogo se alastrou, Pai. E é isso que nós te pedimos nesse vídeo, a partir desse momento. Pai, nos ensina a alastrar o teu fogo nas nossas vidas, Pai. Aquele fogo que nos purifica, como ourives que lapida o ouro para que ele seja 100% puro. Nós te pedimos, nos purifica com o teu fogo, Pai, a partir desse momento. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados. Até semana que vem.